gente, tudo bom? Mais uma aula e hoje nós estamos na lição número 10, isso mesmo. E a nossa lição número 10, ela vai falar sobre a dimensão presente e futura do reino. Na aula passada nós falamos sobre o reino, você lembra da aula passada que era o reino de Deus, que foi a lição 9? E hoje nós vamos falar sobre a dimensão presente e futura. E o nosso texto áureo diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. 1 Coríntios 4, 20. E vamos ler nosso texto também bíblico em classe? Eu vou ler alguns versículos para você. Ele se encontra aqui, ó, nessa partezinha laranja, e é Mateus 10, 5 ao 15. E eu vou ler alguns versículos apenas. O 6 diz assim: mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O 7: e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graças dai. E vamos lá ao 9, 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Nós vamos ver hoje aqui que o reino de Deus, ele possui 2 dimensões, presente e a futura. Presente hoje é o que vivemos e o futuro algo que ainda está para vir, certo? Imagine um reino gigante. Imaginou um reino gigante? Pois bem, agora você imagina esse reino que não vai ter fim algum. Ele vai ser eterno. Assim é o reino de Deus. Lembra como falamos na aula passada o que era o reino de Deus? Lembra? Então eu vou lembrar para você. Quero trazer à sua memória o que é o reino de Deus. O reino de Deus, que a aula passada nós citamos aqui, é o domínio pleno do Senhor Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas existentes, seja elas terrenas, seja elas celestiais. Lembrando que Ele diz que o reino dele, como Ele diz aqui na nossa Bíblia, aqui, vamos pegar a Bíblia, Ele diz que o reino dele em Lucas 1, 38, deixa eu ver se é isso, Lucas 1, 33, desculpa, diz que e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Deus é algo eterno, não terá fim, não começa e vai acabar por problemas, não, jamais. Ele é eternamente. Viveremos para sempre com Ele. Por isso é importante lembrarmos que Cristo, Ele não só morreu na cruz e Ele não só ressuscitou, mas Ele fez uma promessa de que um dia iria vir nos buscar para estarmos juntos com Ele. Então essa é a promessa que nós esperamos. Mas para você entender isso, você precisa ter Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem que lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz. E aí você tem que ver que você é totalmente pecador, que fomos destituídos da glória de Deus. E ao reconhecer isso, você reconhece que Cristo, Ele é o Salvador. E você precisa dele, nós precisamos dele. E aqui, para a gente encerrar essa introdução, já falamos que o reino, ele é de Deus, Deus é soberano. E ele tem domínio sobre todas essas coisas, terrenas e celestiais, certo? Mas na aula passada, se lembra que nós falamos aqui em João 18:36, que o reino dele não é deste mundo? Então, não podemos viver aqui achando que esse é o reino de Deus. Não, isso aqui é passageiro, isso vai passar. E nós estamos esperando Cristo. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, tá bom? Gente, eu gostaria também de trazer, se lembra que eu sempre peço para vocês lerem esses versículos iniciais aqui da nossa lição? Aqui. Então, pois bem, aqui em Lucas 13, 18, 21, ele faz comparação ao reino. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia para a gente encerrar. Lucas 13, deixa eu ver onde está, aqui, Lucas 13, 18 ao 21. E ele faz comparação ao reino. E dizia: aqui é semelhante ao reino de Deus e ao que eu comparei.
é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, o lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore. Em seus ramos se alinharam as aves do céu. Vocês já viram um grão de mostarda? Olha aqui. Esse é um grão de mostarda. Tá vendo? Aqui são vários, né? No potinho. Aqui, ó. Grão de mostarda. Só que esse grão de mostarda, tá vendo como ele é? São vários, mas ele é bem pequenininho. E a palavra do Senhor diz que ele se torna uma árvore gigante. Assim é o reino dos céus. Talvez seja invisível para algumas pessoas, ou talvez algumas pessoas nem entendam. Mas isso daqui é algo maravilhoso e imenso. E um dia estaremos lá com ele, tá bom? Então, agora vai estar com Gesiel para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o reino dos céus. Beijo no coração e até a próxima. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Então estamos falando na nossa lição sobre a dimensão presente e futura do reino de Deus. Mas qual é a natureza do reino de Deus? Qual é a natureza do reino que era anunciado por Jesus Cristo, que depois foi anunciado também pelos seus discípulos, pelas pessoas que se convertiam e hoje por cada um de nós a todo o mundo? Qual é essa natureza? Bom, essa natureza vai muito além da salvação de uma pessoa ou também do cotidiano em uma igreja local. O reino é o próprio Deus, revelando todo o seu poder, glória e majestade, intervindo também sobre o domínio das forças inimigas. Quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo e aceita a sua palavra e passa e permite que a palavra tenha domínio sobre a sua vida, ela começa a fazer parte desse reino de Deus. Ela começa a ser uma cidadã desse reino. E aí ela começa a ter uma nova visão, uma visão conforme a palavra de Deus. Ela começa a ouvir mais a sua palavra para buscar fazer com que aquilo que a palavra está ensinando. Então ela começa a ter uma vida transformada de fato. E é notória essa transformação. E é nesse momento que enxergamos de fato o reino espiritual, a dimensão espiritual agindo sobre o plano físico, sobre o nosso plano material. Então o reino de Deus agindo nas nossas vidas físicas e materiais também. Mas e quanto a Jesus Cristo? Lembra que nós falamos sobre Jesus Cristo ter vindo e sobre seu ministério aqui na Terra? Tanto seu ministério terreno quanto seu ministério messiânico? Então, vimos que Jesus Cristo, quando ele chega num momento em que havia muitas injustiças e também sofrimentos por parte do povo. Porque o povo ele estava sob o domínio do Império Romano. Então eles estavam sob o domínio bélico, ou seja, militar e de armamentos. Estava sob o domínio também político e também econômico do Império Romano. Então o povo ele já não aguentava mais tanto sofrimento e estava clamando pelo Messias, esperando a chegada de um Messias. E é nesse contexto e nesse momento que Jesus Cristo ele finalmente chega. E ele chega dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 17. Só que o povo ele esperava por um rei que se colocasse à frente do povo contra o Império Romano. Ou seja, ficava frente a frente com o Império Romano. E Jesus Cristo, quando ele chega, ele oferece algo inesperado. Ou seja, ele oferece algo muito melhor, algo muito mais significativo para aquele povo, e para a alma daquelas pessoas. Ou seja, ele oferece a chegada e a oportunidade de se aproximar do reino de Deus. Jesus Cristo ele vem para aproximar o reino de Deus de cada um de nós. E aí nós vemos que o Jesus Cristo ele atuava sarando as feridas das pessoas, assim como o reino de Deus ele faz nas nossas vidas, sarando feridas, curando, auxiliando, ajudando as pessoas. Então o reino de Deus ele se aproxima das pessoas dessa forma, e aí atuando no seu tempo presente, até mesmo nos dias de hoje, nos auxiliando, nos ajudando, nos mostrando o melhor caminho, a melhor opção nas nossas vidas. Então vemos claramente o reino de Deus atuando no tempo presente. Mas mesmo assim, mesmo com a chegada do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus e tudo quanto ele trouxe para nós, mesmo assim ainda temos a influência do inimigo tentando derrubar as pessoas, tentando fazer tudo aquilo de ruim para que a palavra de Deus não seja pregada, para que a igreja não permaneça de pé. Mas se estivermos firmes e firmados na palavra de Deus, com certeza sairemos mais que vencedores. Então devemos sempre ter a palavra de Deus firmada nos nossos corações,
e também anunciá-la cada vez mais ao mundo, né? Para mais pessoas se aproximarem desse reino, para que elas conheçam de fato esse reino que é Jesus Cristo e abraçá-lo finalmente, para que elas possam também ser cidadã desse reino que se estende para todo o sempre. Tá? Então devemos sempre anunciar o Evangelho, para que todas essas pessoas também possam sentir a presença desse reino presente em nossas vidas. Mas e com relação ao reino na dimensão futura? O reino de Deus na dimensão futura. Bom, na dimensão futura, o reino vai se dar quando Cristo ele voltar. Uma das nossas revistas falou sobre escatologia, né, e falou justamente da segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltaria para buscar novamente a sua igreja. E justamente esse reino vai se dar quando Cristo voltar e julgar o mundo, né, e manifestar toda a sua glória e todo o seu poder. Né, nós vemos isso em Mateus 24, versículo 30. É o momento em que Jesus vai triunfar sobre o mal e vamos ver no reino de Deus, só que no tempo futuro, né, no tempo em que estamos aguardando. Né? Então, é o que nós estamos aguardando nos dias de hoje. Né? Por isso, aprendemos mais da sua palavra e conhecemos ainda mais como será esse reino. E aí, a partir disso, nós precisamos estar vivendo nossas vidas intensamente, de forma esperando sempre esse momento, né? E o momento de estarmos novamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, o momento de estarmos finalmente ao seu lado, no mesmo lugar onde Ele está, né, abraçando e finalmente vivendo nesse reino, um tempo de paz de verdade, um tempo de prosperidade, de felicidade, realmente que todas as pessoas que aceitarem o nome do Senhor Jesus Cristo vão experimentar. E de fato é um tempo de grande transformação na vida de cada uma dessas pessoas que viverem esse tempo. Né? Hoje em dia nós precisamos sempre nos rever, nos reavaliar. É tempo de mudar, de fazer mudanças, de transformações realmente nas nossas vidas, para um dia estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e a igreja? Né? E a igreja que a igreja do Senhor, né, na terra. A igreja ela é como se fosse uma espécie de território espiritual, né, do governo espiritual, só que de Cristo. Né? Então é como se fosse de fato um território. E é formada por cristãos que se libertaram, né, que foram libertos do poder do inimigo, que um dia estavam sob o poder do inimigo, mas que finalmente conheceram a Cristo de verdade, a sua palavra, e agora estão libertos e finalmente constituem a igreja, né? Fazem parte da igreja como um todo. E essas pessoas, cada uma dessas pessoas que aceitaram Cristo Jesus, elas têm que buscar uma comunhão com o Senhor, rompendo com qualquer prática pecaminosa, buscando deixar de lado as práticas anteriores que não agradam a Deus e fazendo finalmente conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, com tudo aquilo que Ele nos ordenou, com tudo aquilo que Ele nos ensinou, porque tudo aquilo que Ele nos ensina é sempre o melhor para cada um de nós, é sempre para o nosso bem e para que um dia possamos fazer parte do reino eterno e maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Então que possamos ser em todo o tempo sal e luz dessa terra, sal e luz desse mundo, levando e ensinando a palavra de Deus, pregando o Evangelho a todas as pessoas, para que essas pessoas possam finalmente conhecer esse reino que é eterno, esse reino que é majestoso e esse reino que é incomparável. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham lido, conhecido um pouco mais sobre o reino de Deus. E agora vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para que nos ajude a entender cada vez mais a sua palavra, para que Ele nos ajude e nos permita conhecer mais e mais, para que Ele nos auxilie nas nossas vidas e nas nossas decisões, para que possamos sempre ter o gosto de conhecer a palavra de Deus. Então vamos lá, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Senhor, auxilia-nos, Senhor, na compreensão das Suas Escrituras, Senhor. O Espírito Santo de Deus nos mostre, Senhor, nos revele a Tua Palavra, Senhor, cada um de nós, Senhor. Senhor, nos abençoe, Senhor, ser com cada um de nós na nossa semana, Senhor, nas nossas vidas, que possamos, Senhor, um dia, Senhor, estar ao Seu lado, Senhor, o adorando, Senhor, e contemplando a Tua face, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que fizeste em nossas vidas, por nos revelar coisas, Senhor, que muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas que a Sua majestade, Sua glória, Senhor, tem preparado para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor deste
Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, Senhor, por nos auxiliar a cada dia que se passa, Senhor. Por mais uma vez estarmos vivos, Senhor, e conhecendo mais da Sua palavra, meu Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, meu Deus, santo e eterno. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês continuem lendo. Nossa próxima lição, ela vai falar sobre a ética do reino de Deus, então é uma lição também muito importante para poder aprender mais e mais sobre o reino de Deus e como agir, né, de forma que o Senhor se agrade de cada um de nós. Então eu espero cada um de vocês na nossa próxima lição e fiquem todos com Deus e até lá.